Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net. Lamentavelmente, ainda na época do coronavírus, e parece que ele não quer se render. Estamos conversando agora com o nosso deputado federal, que fala diretamente de Osório, o deputado federal e presidente do MDB do Rio Grande do Sul, Alceu Moreira. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Orlandini, na medida do possível, porque nós estamos passando por uma crise do Covid-19 que não esperávamos hipótese nenhuma. Nós estamos desde março esperando que chegue o pico da doença para começar a cair. Quando tudo indicava para isso, nós temos um grau de infecção muito maior que todos os outros, inclusive com a possibilidade de gerar colapso no sistema. Então, é uma preocupação enorme e que nós, na verdade, temos que deliberar sobre isso, trabalhar sobre isso, pensar em estratégias sobre isso, mas principalmente chamar a atenção da população para a questão de natureza comportamental, né? Que comportamento nós temos que ter para infectar o menos possível e não colocar a nossa rede de saúde em processo de colapso geral. Aqui em Porto Alegre, deputado, a coisa, se pode dizer assim, explodiu, né? O que temos, então, Orlando? Então, é o seguinte, a infecção, de maneira geral, ela causou, porque em algum momento a população decretou que ela estava em queda, né? Isso no Brasil inteiro. Quer dizer, chama atenção porque nós estamos em queda. Não, nós não estávamos. E algo que certamente vai ser explicado pelos especialistas é a velocidade do contágio, né? Que é muito maior do que nós tínhamos antes. Então, o que a população precisa saber é o seguinte, para que nós não tenhamos um colapso geral de maneira continuada, precisamos que todo cidadão que está nos vendo nesse momento seja responsável pela sua integridade física, pelo seu comportamento, por usar a máscara, lavar as mãos, não contagiar o próximo e a si mesmo. Então, isso tem que ser um processo educativo. Nós não temos como fazer diferente. Qualquer outra questão, como lockdown ou coisa parecida, ela tem certamente um sentido policialesco de restringir, tá? Mas nada funciona tanto quanto a consciência das pessoas. Se eu disser, por exemplo, que um comércio tem que fechar às 8 da noite, está para mim que a população, logo depois das 8, desaparece. Não. Se ela não está no supermercado, ela está em outro lugar. Ora, para nós que estamos em casa, fica claro para nós, onde é que nós realmente relaxamos? Em casa. Quando tu põe o pé na porta da casa, tu tira a máscara. O teu amigo que chega para te visitar também tira. Tu senta para almoçar ou jantar com pessoas convidadas e tira a máscara. Então, tu submete ao risco, né? O que nós temos que fazer nesse momento é não oferecer oportunidade para que tenha o contágio. E isto é de qualquer natureza, tá? Mas vamos fechar tudo. Com certeza não. É um absurdo, por exemplo, imaginar que o caixa do supermercado, que ficou funcionando o tempo inteiro, não tem contaminação maior que os outros grupos, tá? Mas a loja de automóvel tem que fechar. Bom, fica claro para todos nós, então, que nós não precisamos, em hipótese alguma, modificar as coisas que nós temos a possibilidade de fazer. Se tu puder fazer qualquer coisa que tu faria presencial, home office, puder ficar em casa, melhor. Tá? A gente sabe hoje, não é como março do ano passado, que tudo era desconhecido para nós. Né? A gente ligava a televisão de manhã, de tarde, de noite, e tinha informações desencontradas de todos os lugares. Hoje não é assim. Hoje nós sabemos perfeitamente, embora o contágio seja muito forte, a multiplicação, estejamos à beira de um grande colapso, mas nós sabemos como agir. Se cada um de nós, nos nossos movimentos necessários, fazendo o que tem que ser feito, usar a máscara, usar álcool gel, lavar as mãos,
nós teremos menor volume de contágio e teremos condição de esperar que a vacina chegando vá fazer com que se resolva isso definitivamente. Agora, imaginar que eu posso ir para a praia e, porque eu sou de tal idade, eu não preciso fazer nada, eu vou para a máscara, imaginar que eu me escondo do vírus e vou para uma festa, não, tu não te esconde. Tu vai te contaminar e logo quando chegar em casa vai contaminar teu avô, tua avó, teu pai, teu tio, vai contaminar as pessoas por um gesto de absoluta irresponsabilidade. Então, vai ter jogo de futebol, teremos agora, né, os jogos de futebol. Pode festejar? Com certeza, tu vai torcer pelo Grêmio, pelo Internacional, tu vai fazer a tua festa se for possível, mas não faça isso de maneira coletiva. Não vá para algum lugar de uma rua qualquer festejar isso sem máscara, porque isso vai acabar gerando contágio muito pior. Fica claro para nós que cada movimento, cada data dessa, que temos muitas pessoas na rua se contaminando, 14 dias depois nós temos o que está acontecendo agora. Tá? Como eu disse antes, ainda não sabemos se o contágio de agora tem maior velocidade do que antes. Tudo indica que sim. Os hospitais estão lotados. Não pode ter algo mais complicado, Orlandino, do que nós ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Tá? Essa é uma coisa muito dolorida para nós, muito triste. Perder as pessoas por não ter como fazer, com todo o recurso disponível, já é muito ruim. Agora, imagina perder uma pessoa que não consegue ter ar para respirar. Ele suspira a última vez, não tem oxigênio, não tem UTI, não tem como atender e a vida dele se foi. Quando acontecer isso, parte desse crime foi cometido por alguém irresponsável em alguma rua da cidade ou fora dela. Então, é preciso, nesse momento, nos atribuir a cada um de nós, a cada cidadão e cidadã, cada criança que está nos vendo agora, cada um de nós tem que se tomar de grande responsabilidade e fazer o gesto de controle junto com outras pessoas, estipulando com clareza comportamentos de consciência genérica, geral. Todas as pessoas têm que estar responsáveis por isso. Vamos fazer um exército de salvar vidas, começando pela nossa. Deputado, o senhor está fazendo um esforço muito grande em Brasília, não só em outras áreas, mas nessa área do Covid. E agora, essa semana que passou, o senhor conseguiu vários respiradores, fez um esforço aí, que estão chegando aos hospitais do interior do Rio Grande do Sul, que vai aumentar as UTIs, né? O senhor podia falar um pouquinho disso aí, esse esforço e a dificuldade, porque todo mundo quer em todo o Brasil, né? É muito difícil, porque neste momento, pessoal, inclusive quando tu usa o teu conhecimento, a tua raia de relacionamento político, tu sabe perfeitamente que tu precisa fazer isto, tem que salvar as pessoas na tua região, mas pode ser que o respirador que eu trouxe para uma cidade do Rio Grande do Sul possa fazer uma pessoa morrer em algum lugar do Brasil. Isso é muito complicado. Tá? Não há o que se fazer, é preciso ir atrás da solução. Então, nós estamos buscando abrir leitos clínicos, porque agora não é só uma questão da UTI, é ter leitos clínicos capazes de ter oxigênio para a pessoa que não precisa estar na UTI. É preciso ter o atendimento da melhor maneira possível, mas o possível, para não deixar as pessoas morrer nos corredores. Então, o que nós estamos fazendo é isto, buscando todo o recurso disponível, buscando parcerias públicas e privadas para poder encontrar solução e, em algum canto do hospital, encontrar solução para ter um espaço para não deixar as pessoas perder a vida. Deputado, eu vou lhe fazer a última pergunta sobre o Covid ainda. Vacinas. Muita gente alega, fala que o governo se atrasou em comprar vacina, começar a tentar fazer o Butantan e o Fiocruz aqui no Brasil fabricarem vacina. Mas eu vi a semana passada uma entrevista na CNN do Philippe Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, reclamando por Joe Biden que tem o ato americano, aquele que proíbe exportar vacina para qualquer país do mundo. Os americanos não estão exportando nenhuma vacina, enquanto indianos e chineses estão solidários conosco, porque é a vacina que a gente está recebendo.
Olha, neste momento, seria, da minha parte, facilmente atribuir responsabilidade a quem deveria ter feito isso ou aquilo e não fez. Tá? Acho um erro gigantesco ficar politizando a questão da vacina. Tá? Agora nós continuamos na luta, porque tem que aparecer um bandido e um mocinho na questão da vacina. Enquanto eles lutam por isso, as pessoas morrem. Então, eu quero, na verdade, é isso que nós estamos fazendo no Congresso, aprovar legislação que facilite o mais rápido possível que a vacina, que já teve seus testes feitos em outros países, países que têm credibilidade científica, que têm fundamentação científica, ela tem que chegar para ser aplicada. Ela não pode chegar aqui para ser analisada para depois aplicar. Será mesmo que uma vacina aplicada no Japão ou no Canadá, aplicada nos seus habitantes, alguém e tem de igual proporção, igual valor para nós, será que precisa passar para validar? Será que a Anvisa não pode pura e simplesmente validar o estudo científico que essas pessoas têm? Nós não estamos tratando de um ato de normalidade, nós estamos tratando de um processo de anormalidade. Se tem 12 ou 15 vacinas já descobertas, todas elas terão que se fazer presente entre nós. Eu chego à situação da seguinte maneira, a que talvez seja a hora, e é assim que aconteceu no mundo inteiro, os países ricos, né? Vai lá no Reino Unido, por exemplo, ele precisa de 70 milhões de vacina e ele tem 400 milhões de doses. Tá? Ele tinha dinheiro, ele comprou antes. Tá? Aqui no Brasil, pelo sistema SUS, seria criminoso nós deixar que uma pessoa rica tivesse vacina e o pobre morrendo. Tá? Mas, se for o caso, e não tiver recurso financeiro para comprar, até isso é possível. Olha, compra a tua vacina e, com o teu dinheiro, viabiliza 4, 5, ou 6 ou 10 doses para quem não tem. Porque a questão agora é aumentar a velocidade. Por exemplo, chegar no mês de junho com todos vacinados. De nada adianta eu ficar apegado à justiça do sistema público e chegar em dezembro e as pessoas ainda continuam morrendo. Nós não podemos fazer isto, não está correto. Precisa, na verdade, achar solução. Então é o seguinte, para questões emergenciais, soluções emergenciais. Não dá para tratar como uma questão normal. Então, se tem dose de vacina disponível em algum lugar do mundo e a única forma de conseguir é por esse ou aquele modelo, nós temos que estar prontos para analisar o modelo e trazer a vacina para vacinar a nossa gente, para não permitir que eles continuem perdendo vidas. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardolandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, Vale dos Sinos 26526 e em nossas redes sociais. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o deputado federal Alceu Moreira, presidente do MDB no Rio Grande do Sul. Deputado, falamos de Covid, falamos da pandemia, mas eu quero falar de uma coisa que o senhor se preocupa muito. Trabalho, ocupação, que as pessoas trabalhem, que as pessoas não sofram por não ter informação. Nós já falamos por isso em outra oportunidade. Inclusão produtiva, deputado. Pois é, Orlando, deixa eu te falar sobre isto. Eu vejo as pessoas sempre trabalhar com esta questão do desempregado. Cada vez que eu ouço uma pessoa falar, ele fala, olha, o desemprego é tanto. Olha, o desemprego, traz nele um preconceito. Porque para ter emprego tem que ter patrão, tem que ter um empregador, tá? Tem que ter um empreendedor. Tá? E o empreendedor onde é que tem? Tem alguma cidade do Rio Grande do Sul ou do Brasil que tem a fábrica de patrão? Não, não tem. Não tem. Gozado, não tem. Pois é. Faz quase 5 décadas, estou falando de 50 anos,
que o sistema educacional do Brasil não se preocupa com a qualificação da mão de obra. Eu estou conversando contigo nesse momento e nas ruas de Porto Alegre ou de qualquer lugar do Rio Grande do Sul tem uma menina ou um menino que tem 14 anos. Daqui 4 anos, quando estiver terminando o mandato dos prefeitos, ele terá 18. E quando ele tiver 18, ele vai fazer o quê? Não sei. Porque nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a economia, porque nós achamos que a dignidade das pessoas é feita em metro cúbico, metro quadrado, metro linear. Não, não é. Não é. Uma coisa simples. As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Imagine que tem uma pessoa em Bagé, nesse momento, com 52 anos de idade. Ele é um desses que saiu do processo educacional sem o compromisso da profissionalização. Para começar, grande parte desses vão 1 ano na escola, 2, 3. Eles já estavam distantes da oportunidade de produzir trabalho e renda no mundo analógico. No mundo digital, eles pura e simplesmente estão fora. A expectativa deles é zero. Eles têm que ficar sentados sobre os calcanhares, tomando mate com a erva que ele tomou na vez passada e secou na telha, porque ele não tem um centavo para comprar um pacote de erva. Ah, bom, mas isso é 2, 3... Não. Isso é mais de 50% da população economicamente ativa, que está sem oportunidade de trabalho, porque não damos para ele o conhecimento necessário para ele ter condição de trabalhar. Esse é o problema. E qual é a solução? Ora, se nós conhecemos o problema, nós temos, então, que fazer uma questão simples. Fazer o levantamento de quem são, onde estão e o que fazem essas pessoas. Eu preciso conhecer a planta social sobre a qual o Estado brasileiro vai trabalhar. Se eu tiver essa planta, eu vou descobrir onde é que está o seu João, seu Pedro, tem CPF, tem endereço. O que eu preciso como uma ferramenta de solução pública para incluir o seu João, o seu Pedro, a dona Maria na profissionalização produtiva? Como é que eu faço para fazer a inclusão dele? Ora, meu irmão, eu tenho no Brasil ferramentas disponíveis, são várias. Vou pegar 3 só. As universidades, durante o período de graduação, não é depois que forma. A universidade está para nós como alguém que nós botamos nosso filho e ele sai formado em direito, é advogado, ele tira engenharia, é engenheiro, tira medicina e é médico. Nós estamos acostumados com essa universidade. Não, eu também conheço essa universidade, mas eu quero ela presente na solução da sociedade durante o período de graduação. Nós queremos o professor com todo o conhecimento que ele dispõe, a universidade com todo o instrumental que ela dispõe e todos os alunos engajados na solução de um problema social do país. Se eu utilizar a universidade, ela vai me dizer o seguinte, mas como é que eu pago isso? Paga, meu irmão, junto com os prefeitos, junto com as prefeituras, o governo do Estado e o Sistema S, que arrecada bilhões de reais e que, ao invés de fazer universidades particulares, tratar dessas questões de maneira lateral, ele tem que entrar de corpo e alma para dentro do sistema. Se eu tiver isso imaginado, é a Univat que vai fazer todo esse desenho, e se eu tiver em Passo Fundo, é a Universidade de Passo Fundo, se eu tiver em Bagé, a Universidade de Bagé, em Pelotas, a Universidade de Pelotas, assim por diante. As universidades, se for em Porto Alegre, a Unicinos, a PUC, a URGS, todas elas trazidas para o nosso meio durante o período de graduação, uma máquina gigantesca, com a maior diversidade possível de conhecimento sobre área específica. Vamos pegar, por exemplo, os meninos de Alvorada, que têm que fazer turno integral. Quem está fazendo com eles hoje para não entregar eles para a facção? Ninguém. Será que se eu tivesse curso profissionalizante no horário oposto da aula, eu não conseguiria trazê-los para dentro do curso profissionalizante? Com certeza, sim. Mas só profissão, não. Eu posso trazer para o esporte, com os alunos de educação física. Eu posso fazer escola bilíngue com os alunos que vão dar francês, espanhol ou inglês. Eu posso fazer música, eu posso fazer arte, eu posso fazer teatro, eu posso fazer qualquer coisa no turno oposto
todos eles patrocinados por uma universidade que, ao mesmo tempo que forma seus alunos, alunos de verdade, com os pés no chão, conversando com pessoas, saindo das comunidades cheio de dúvida, indo para a sala de aula com o professor discutir solução. Eu posso perfeitamente ter grandes engenheiros da área social nas mais diversas situações, porque eles vão acabar percebendo que a sociedade é tratada de maneira transversal. O homem não é um amontoado de gavetas escrito educação, saúde, esporte, isso e isso. Não, não. É uma pessoa íntegra, uno, indivisível. E as políticas têm que agir sobre ele de tal maneira que deem para ele ferramentas de solução de vida. O que eu estou propondo é que esse patrocínio tem que ser feito pelo governo, por quem lidera o processo. Quem tem que fazer isso é o governador do Rio Grande do Sul, é os prefeitos, é a FAMURS, é o governo federal. Ao invés de fazer um programa para montar escola, outro programa para fazer posto de saúde, o outro para fazer CRAS, o outro para fazer isso, o outro para comprar uma máquina para a agricultura. Então, sai do orçamento aquele conjunto de recurso multifacetado, cada um fazendo um favorzinho com o chapéu alheio. Quem sabe fizemos uma política integrada, utilizando os recursos públicos do orçamento, o Sistema S e as universidades, para chegar no cidadão e trazer de volta para o sistema produtivo. Vou pegar o mesmo cidadão de Bagé, com 54 anos. Ele era peão de estância. Quanto tempo eu levo para transformar ele num padeiro? Quanto tempo eu levo para dar para esse cidadão 4, ou 5, ou 6 profissões distintas? Para ele, então, com conhecimento armazenado, ir para o mercado. E quando eu tiver com esse cidadão de 52 anos em Bagé, semi-analfabeto, com 5 ou 6 profissões, eu lhe perguntaria o seguinte: esse cidadão precisa mesmo ter um patrão? Ou ele será um empreendedor por si só? Aprendendo, tendo as ferramentas na mão, ele vai para o mercado pura e simplesmente ou para se empregar em algum lugar ou para produzir. Então, nós temos que ter um programa para gerar trabalho e renda. Porque o seu José de Bagé não estava conseguindo comprar absolutamente nada porque ele não ganhava nada. Se eu colocar ele com conhecimento, eu vou falar, então, de economia. Opa, eu não estou falando mais de pessoas. Por que eu estou falando de economia? Porque essa peça, com nome, sobrenome, CPF, 2 pernas, 2 braços, ele passa a produzir. E se ele passa a produzir, ele recebe pelo que produz e imediatamente vai para o mercado comprar e consumir. Então, quer dizer que nós temos mais ou menos 50% das pessoas do Rio Grande do Sul que não são capazes de produzir por falta de profissionalização, que significa que, se eles fossem para o mercado, nós teríamos um bolo da economia o dobro do tamanho que temos hoje. É verdade. E se isso é verdade, por que nós não estamos fazendo isto? Por que nós achamos que os cidadãos fora do processo está como o vento e a chuva? É um fenômeno natural. Nós vamos encher a boca e dizer que ele está desempregado. Não, ele não está desempregado, não. Ele é desqualificado. Ele não tem oportunidade de trabalho porque as mãos dele não conseguem fazer nada porque não tem conhecimento. Então, a água que matará essa sede para duplicar a economia do Rio Grande do Sul está na inclusão produtiva. E as ferramentas podem ser muitas. Eu estou falando só das universidades, durante o período do curso, o Sistema S e o sistema público. Mas podemos usar, por exemplo, o chão da fábrica para ser a escola. O que faz uma metalúrgica à noite? Está fechada, 6 horas terminou o turno. Por que esta metalúrgica não pode ser uma escola de metalurgia? O que faz uma padaria no período que as pessoas não estão trabalhando? Ela pode ser uma bela escola de gastronomia. Então, nós temos que ser criativos para usar nossa estrutura já disponível. Não vamos construir paredes novas, outras nada, absolutamente nada. Nós vamos adaptar a realidade da nossa região para qualificar profissionalmente as pessoas e utilizar a empresa como chão da escola. Perfeito, deputado, maravilha. Eu fico satisfeito cada vez que eu escuto o senhor falar com seu entusiasmo nesta área, porque, lamentavelmente, até hoje, a gente só viu aqui no Brasil as pessoas querem fazer uma escola de 2º grau ou fazer universidade,
para fazer concurso e virar funcionário público. A gente tem que mudar isso aí. E com isso, com a inclusão produtiva, certamente nós vamos formar empreendedores e pessoas para trabalhar em várias áreas do conhecimento humano. Orlando, tem mais. O filho do rico, o que teve condição de ter a melhor escola desde a pré-escola, esteve nas escolas de Porto Alegre, no Anchieta, Leonardo da Vinci, teve as melhores. Este é o que vai estar na universidade pública. O filho do Zeca ou do Maneca, que teve que trabalhar e fez uma escola de menor eficiência, este queria fazer medicina, mas o dinheiro dele só dá para pagar pedagogia. Ele acabou fazendo curso, se formando, botar um canudo embaixo do braço e não utilizar para nada, porque não tem mercado para ele. Não há demérito nenhum em fazer pedagogia. É absolutamente nobre e importante fazer. Mas é preciso ter curso de pedagogia se o mercado educacional apropria, é capaz de absorver essa mão de obra. Formar as pessoas sem nenhum direcionamento para o mercado é um equívoco. Nós somos um país pobre. Nós temos que gastar toda a nossa energia de formação para trazer as pessoas para o mercado produtivo. Ora, eu vou só te citar um dado. Nós estamos agora voltando, quando terminar essa pandemia, nós vamos voltar para a sala de aula. Dá uma pensada no que tu vai ver agora. O nosso menino, a nossa menina, com 8, 9, 10 anos, ficaram na tela de um celular durante todo o ano passado. No máximo, eles vão na televisão ver o programa que eles querem ver. Tudo digital, até chegar na porta da escola. Quando ele entrar na porta da escola, tem uma professora com um quadro e um giz, falando coisas que ele não quer ouvir. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a melhor parte da aula dele é o recreio. Ele quase se mata para sair na porta quando bate a sineta. Porque lá naquela sala de aula não tem um espaço de descoberta. Lá tem um presídio para obrigar a criança a aprender que esse é o nosso modelo. No mundo analógico, isso ainda era possível. No mundo digital, isso não é mais possível. Uma tela de TV numa sala de aula pode fazer 20 alunos participar da aula em casa. Pode, por exemplo, falar da Cordilheira dos Andes e, com toque na televisão, mostrar a cordilheira toda com todo o seu gelo. Vivo, absolutamente vivo. Pode deixar o aluno perguntar tudo sobre a Cordilheira dos Andes. Ele nunca mais esquece disso. Isto é uma nova plataforma educacional. Nós temos uma nova plataforma? Não, nós não temos. Os governantes não estão muito preocupados com isso, estão achando que as crianças que nós estamos botando no colégio é como se fosse uma máquina que entra carne e sai linguiça. Não, não é verdade. Nós precisamos, na verdade, ter uma nova plataforma educacional. Tudo que se precisa é fazer uma escola que esteja para os nossos filhos com um grande espaço de descoberta e não uma obrigação de estar. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Forte abraço, deputado. Você assiste o programa ricardolandini.net nos canais 20 e 520 da NetRS, 26 526 Vale dos Sinos e em nossas redes sociais. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.